e passo a palavra para a Glaucia. Olá, pessoal, boa noite. Eu confesso que eu tô com a mão até gelada, porque são tantas pessoas e tantos saberes, né? Mas essa troca, eu acredito que ela é muito rica e ela é muito, assim, de muita sabedoria, né? Porque a gente tem olhares diferentes do mesmo tema. Então, quero agradecer aí o convite, agradecer a Beatriz também, que topou fazer essa conversa, né? Pedir até um auxílio na questão conceitual, que eu acho que tem vários âmbitos que a gente pode debater sobre esse tema, né? Então, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou falar um pouquinho a partir da minha perspectiva como parteira, né? Atuante no SUS, militante do SUS. Então, acho que é mais ou menos por aí que a coisa caminha. Eu fiz uma apresentação bem breve, e eu vou tentar apresentar aqui. Vamos ver se eu consigo colocar a tela aqui para vocês. Tá, qualquer problema, Glaucia, também pode mandar e a gente apresenta, tá? Mas Tá você bom. pode... Tá bom. Chegou, Glaucia. Chegou? Ah, legal. Então, esse tema de hoje, né, ele faz parte desse projeto, que é Saberes e Práticas Transdisciplinares, Escolhas no Conceber, Gestar, Parir e Nascer. Eu vou tentar só mudar um pouquinho aqui. Só um minutinho, peraí. Não, vou deixar assim mesmo. Eu vou ficar olhando meio de lado, mas é porque tem 2 monitores e aí a gente vai trocando assim, tá? Vamos lá. Foi? Foi. Legal. Foi sim. Então, o tema de hoje é cuidado em trabalho em equipe. Eu fiz a apresentação e a nossa conversadora aí é a Bia, Beatriz Gutierrez. Primeiro, eu vou passar um pouquinho para vocês de qual perspectiva eu falo, né? Aí, como uma mulher branca, cis, que foi mãe na adolescência, então eu engravidei com 17 anos, e foi um processo, assim, de muitas descobertas, né? Eu não tinha informação nenhuma, nem sobre métodos contraceptivos direito, e nem sobre o processo da gestação, do parto, do pós-parto, e todos esses temas que a gente debate aqui, né? Então, por isso eu fiquei tão encantada, né, quando a Beth propôs esse projeto, né, a partir da perspectiva das escolhas, que eu acho super importante, e da informação, né, então, eu vejo esse projeto, assim, de certa forma, se intercalando com a minha história de vida também, à medida que ele propicia esse conversar sobre esses temas, né, para várias pessoas de diferentes lugares e diferentes saberes. E principalmente porque ele é pautado nessa questão do aprender na comunidade. Então, acho fundamental que a gente consiga falar sobre isso, né. Venho trabalhando aí numa construção feminista também, né. Eu fui formada no curso de obstetrícia da USP em 2011, então eu fiz parte lá da terceira turma de obstetrícia, foi um processo também bastante de luta, né, pela manutenção do curso, e de aprendizado político, aprendizado de vários âmbitos, né, inclusive das amizades, né, Beth, então, acho que foi um processo, assim, bastante marcante na minha história também. Fiz doutorado pela Escola de Enfermagem da USP em 2016. Tenho trabalhado aí nessa linha dos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? Então, é por essa linha que a gente olha esse processo, né, do gestar, parir e nascer. Sou membro aí da REUNA, que é uma rede pela humanização do parto e nascimento, que é bem interessante porque é uma rede multiprofissional e vem um pouco junto com todo esse movimento, né, de mudança de modelo de atenção, de boas práticas no parto e nascimento. Então, acho que é
um grupo ali de pessoas, né, multiprofissional, então tem parteiras, médicos, fisioterapeutas, várias pessoas que trabalham aí com esse objetivo em comum, né, de conseguir implementar as boas práticas. Faço parte também da FLO, que é como se fosse a Federação Latino-Americana de Obstetrizes, né, matronas, então a gente tem contato aí com parteiras do Chile, da Argentina, do Uruguai, que é bastante interessante também, dá para perceber muito essas diferenças de contexto político e de como as práticas são social e culturalmente construídas, né? Eu acho que é um processo muito enriquecedor à medida que você consegue ver, inclusive, a atuação da parteira, em que momento... Ai, desculpa, gente. Em que momento ela atua, com quais práticas, então é muito interessante esse processo. Trabalho no SUS desde 2017, numa maternidade pública. Atualmente, eu estou como coordenadora do Centro de Parto Normal e do Pronto-Socorro Ginecológico e Obstétrico. É uma maternidade porta aberta, que a gente chama, né? Então, nós recebemos as mulheres a partir da demanda, e também, assim, é uma luta diária, né? A gente fala que a gente acredita muito nos princípios do SUS e como é importante conseguir trazer todos esses conceitos para dentro daquele serviço, né? Então, acho que esse é o trabalho que eu venho desenvolvendo lá. Atuo também atendendo os partos domiciliares desde 2012. Então, assim, não são muitos, mas é interessante também para ter essa relativização do contexto hospitalar, domiciliar, casa de parto, que é muito bacana. E fiquei como presidente da Associação de Obstetrizes da USP, nesse processo aí mais político, da luta pelo reconhecimento da profissão e tudo mais. Então, quando eu vi esse tema, né, ele é bastante amplo, quando a gente fala do cuidado e do trabalho em equipe, né? Então, eu trouxe só algumas coisas para a gente pontuar e começar essa conversa mesmo. Então, quando a gente fala dos cuidados em saúde, é importante a gente pensar, assim, o quanto que essa atenção pautada na medicalização, ela dá conta das necessidades das pessoas, né? O quanto que um cuidado biomédico, um cuidado que é pautado ali na farmacologia, o tanto que isso realmente atinge as pessoas e produz o cuidado que a gente quer e a saúde que a gente quer, né? Esse texto eu peguei daquele texto do Aires, um artigo muito bacana, que ele fala sobre os encontros em saúde, a importância de você propiciar no atendimento um encontro verdadeiro entre duas pessoas, igualitário, né? Sem essas barreiras de comunicação. E aí ele traz como que essas recentes propostas de humanização e integralidade, elas têm se mostrado aí como estratégias poderosas para que a gente consiga ir um pouco mais a fundo, vamos dizer assim, né, no que é considerado esse cuidado em saúde. Então, quando a gente fala do cuidado e do trabalho em equipe, essa questão dos encontros em saúde, de você estar aberto, né, para ouvir, a questão da escuta qualificada, porque muitas vezes a gente tem até uma questão da linguagem, né, a linguagem que é utilizada pelos profissionais e a linguagem que é utilizada pelas pessoas. Então, é importante que a gente consiga estabelecer uma comunicação. A importância também das práticas integrais e de como a gente consegue pensar aquele atendimento que a gente está fazendo inserido no contexto de vida daquela mulher, né? Então, acho que é bastante interessante e a gente vê muito esse sentido quando a gente vai acompanhar mesmo as mulheres, porque o atendimento que eu dou para uma mulher não é o mesmo que eu posso dar para outra, né? Ele tem que ser um atendimento individualizado, um atendimento com um olhar sensível, sabe? Então, todas essas questões culturais, essas questões do contexto de vida,
se essa mulher, por exemplo, se ela tem algum histórico de abuso, é completamente diferente o tipo de atendimento que eu vou dar para ela, né? O tipo de olhar, e tudo isso está muito integrado com a questão do atendimento ao parto, porque é muito relacionado com a sexualidade, né? Então, acho que são esse olhar, essa sensibilidade que a gente precisa ter aí quando a gente fala desse cuidado, né? E um cuidado pautado nos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres, né? O quanto a questão da informação é importante, do consentimento é importante, da escolha mesmo, né? Então, quando eu faço essa relação lá com a minha história, que fiquei grávida aos 17 anos, que não tinha informação, e eu lembro, assim, que quando eu cheguei no hospital, parecia que eu não tinha mais voz sobre o meu corpo, sabe? Então, é por isso que a gente luta, né, para que as mulheres, elas tenham essa informação, uma informação clara, uma informação baseada, né, nos melhores cuidados, para que elas possam ter voz naquele momento, né. O cuidado culturalmente sensível, respeitando aí os valores, as crenças de cada mulher. E aí a gente tem alguns manuais que ajudam também, né, nessa questão de qual o modelo de assistência que a gente quer e como que a gente transfere todos esses conceitos de escuta, de humanização para as práticas durante esse processo do nascimento, né? Então, um guia muito interessante é o guia da OMS de cuidados intraparto para uma experiência positiva do parto, porque isso é super importante, que a gente considere a experiência das mulheres, não basta só ter um bebê saudável, né, e uma mãe clinicamente bem, é importante que as mulheres tenham também sido respeitadas, que elas não tenham sido vítimas de violência, né, e que elas possam ter uma experiência positiva desse processo. E o que a gente percebe é que se ela tem acolhimento, se ela tem suporte, se ela tem apoio, se ela tem informação, se ela faz parte das decisões, né? Se as decisões são compartilhadas com a mulher, com a família, é muito diferente essa experiência que ela tem. Ela não se sente ali como um corpo objeto, ela se sente como alguém atuante, como protagonista daquele momento. Então, é bastante importante que a gente traga também para esse debate a importância do vínculo. Se eu consigo ter um contato com essa mulher, se eu trabalho nessa ideia da continuidade do cuidado, o vínculo ele é super importante com as mulheres. Tem até uma obstetriz que eu gosto bastante, e que ela fala da importância de estar inteiro, né? Estar inteiro nos cuidados, estar inteiro nos atendimentos, com as mulheres, você precisa estar presente. Nessa época de celulares e de tudo isso, muitas vezes a gente desfoca, né? A gente tem, assim, uma facilidade de dispersão. Mas quando você pensa num cuidado para a mulher, nesse momento, é super importante que você esteja inteiro, que você esteja focado, ouvido atento, percebendo quem é essa mulher que está com você. Dá confiança também, porque faz toda a diferença em como esse atendimento vai acontecer, né? E o cuidado pautado aí no respeito às histórias e contextos de vida de cada mulher. Então, esse guia da OMS, que ele traz aí várias estratégias, né? O que ele traz primeiro é a importância de um cuidado respeitoso, um cuidado que respeite a dignidade de cada mulher. Ele traz também algumas evidências, né, da importância da continuidade do cuidado, de você ter aí uma equipe que vai acompanhar todo esse processo, né, para não ser tão fragmentado. Aqui no Brasil, a gente tem um modelo muito fragmentado. As mulheres passam no pré-natal, né, depois elas vão ter o parto no hospital, e muitas vezes, assim, se acontece bem, ela tem essa visita na UBS depois, mas percebe, a coisa não fica numa continuidade ali que seria importante para a experiência, né? Então, muitas vezes, a mulher, ela chega no hospital, ela não conhece quem vai acompanhar
ela naquele momento que é tão, tão importante, né? Então, pensando aí numa coisa mais do modelo de atenção, o quanto a gente poderia trabalhar para garantir essa continuidade do cuidado, inclusive pensando no pós-parto mesmo. Eles trazem também a importância de se garantir o suporte emocional do acompanhante. Oi? Estou conseguindo ver aqui o chat, eu posso ir complementando, tá? Até peço ajuda das colegas se quiserem complementar com alguma coisa nesse momento. Então, a importância das mulheres terem o suporte emocional do acompanhante de escolha, né? A gente viu muito esse debate na pandemia, né? Onde a gente já tem aí uma lei do acompanhante que é desde 2005, e como a gente sempre fala da importância de se manter vigilante nos direitos das mulheres, porque a questão é que foi muito questionado se poderia ter acompanhante ou não, um direito que a gente já tinha garantido, né, por lei, e aí você tenta olhar do ponto de vista da mulher, ela já está passando por esse processo no meio de uma pandemia, né, e aí eu achei muito interessante uma reportagem que falou que as mulheres não iam parir sozinhas naquele hospital, naquele lugar, naquela localidade, porque a gente sabe da importância de ter alguém conhecido, de ter alguém do contexto familiar dela, o quanto isso dá segurança, o quanto isso dá suporte, né? Então, tem sido aí uma luta diária nos serviços, né? A importância também de uma comunicação efetiva da equipe com a mulher, de ter essa coisa das informações, do consentimento, das decisões. A importância do uso das estratégias de alívio da dor também, que eu vou falar um pouquinho mais para frente. Da mobilidade de posição do parto, de escolha da mulher, a ingestão de líquidos e alimentos por via oral, o plano pré-estabelecido de referência, isso é super importante para evitar a peregrinação das mulheres na chegada aos serviços, né? E aí uma questão mais documental e de avaliação mesmo do serviço, que seria monitorização, documentação, auditoria e feedback. Isso pensando assim, todos esses itens, né, eles devem estar pautados não pela necessidade do serviço, isso parece óbvio, mas não é, na prática não é. Eles têm que estar pautados na necessidade das mulheres, né. Então, nós temos aqui no Brasil a Rede Cegonha, que ela trabalha um pouco, vem trabalhando, né, foi uma política de incentivo a esse modelo do parto natural, incentivou a criação dos centros de parto normal pelo país, e ela traz a importância do respeito ao parto como uma experiência pessoal, cultural, sexual e familiar, fundamentada no protagonismo e autonomia da mulher, que participa ativamente com a equipe das decisões referentes ao seu parto. Isso é aquela portaria 11 de 2015. E aí, a gente faz um pouco essa problematização, né, de que o parto, ele não é um evento só biológico, mas ele é também social, cultural e familiar. E a importância de atuar de forma a buscar uma experiência positiva de parto para as mulheres. E depois, eu quero muito essa troca, assim, com a turma, para a gente pensar como que a gente pode tentar, né, minimamente, garantir um atendimento que considera essa experiência positiva nesses tempos de pandemia, porque isso tem sido um desafio mesmo nos serviços de saúde. Eu vou até trazer uma situação aqui para vocês, para a gente pensar juntos aí como que a gente pode construir isso no cotidiano dos serviços, né? Então, quando a gente traz a importância, né, do respeito aos direitos e escolhas das mulheres, a primeira coisa que eu gosto bastante do tema e do projeto, né, é essa questão da liberdade da mulher, de decidir se e quando ter filhos. Então, aí um pouco questionando essa questão da maternidade compulsória, né,
E eu não sei se vocês viram, mas saiu uma portaria dos contraceptivos também. Acho que depois a gente pode debater um pouco isso. Contraceptivo intradérmico, né? Que ele tem aí uma duração, se eu não me engano, de 3 anos. E ele está direcionado a algumas populações. E eu acho que a gente, como movimento social, como ativista aí pelos direitos das mulheres, a gente tem que estar muito atenta a isso e debater essas questões, né? Porque não é respeito aos direitos sexuais e reprodutivos das mulheres isso, porque ele está direcionando justamente aquelas populações de mulheres que estão em situação de cárcere, em situação de rua. É isso aí, Bilena. Então, assim, a gente precisa se movimentar nesse sentido, né? Porque, sim, nós queremos ter acesso aos métodos contraceptivos, mas não queremos que eles sejam impostos às mulheres naquelas situações, né? Então, é muito complicado. Uma outra questão também que é importante é pensar na liberdade de escolha da mulher sobre o local de parto. A gente tem aqui no Brasil, se eu não me engano, 98% dos partos hospitalares, então acaba que muitas mulheres não têm nem a informação e nem a possibilidade de pensar nesses outros contextos, né? Por isso que é importante a gente trabalhar tanto por essa mudança de modelo. A mulher pode ter o parto onde ela se sentir mais segura, né? E é importante que ela tenha uma equipe junto com ela, dando suporte, dando informação para qual local, né? Onde ela pode construir esse parto. Então, a importância aí do plano de parto, de ser discutido com as mulheres, pelas doulas, pelas parteiras, pelos médicos, né? Nesse processo da escolha mesmo. E aí, quando a gente pensa isso, a gente pensa também no acesso, né? Bastante. Quais mulheres têm acesso a essa possibilidade de ter um parto num outro local? Também é uma outra questão que a gente pode trabalhar bastante. Então, casas de parto a gente tem poucas ainda pelo país, mas temos algumas que são pelo SUS, e a importância da gente mostrar que esse é um modelo efetivo, um modelo que dá bons resultados, com segurança, com qualidade e com a experiência positiva das mulheres, porque a gente tem muitos relatos interessantes de como elas tiveram um atendimento diferenciado pelo nosso SUS, né? Então, a importância da gente aí trabalhar nesse sentido. Você só tem liberdade quando você tem acesso. Então, aí é um trabalho mais na linha das políticas públicas, para a gente conseguir, de fato, ter a implementação desse modelo, né? Uma outra questão super importante é a autonomia sobre o corpo, que muitas vezes é aquilo, né? As mulheres entram nos serviços sem informação. Como que elas vão exercer essa autonomia sobre o corpo numa relação muitas vezes hierarquizada com os profissionais de saúde, né? Onde elas não são parte das decisões. Então, mas é super importante que a gente trabalhe todos os serviços e pensando de que as mulheres têm autonomia sobre o seu corpo e que qualquer procedimento realizado no corpo delas tem que ser informado, consentido. Isso é super importante. Aí a questão do direito do acompanhante, liberdade de posição e de alimentação. Isso aqui parece meio básico, mas até pouco tempo atrás as mulheres ficavam na cama, em jejum. Então, assim, era um processo de muita restrição, sabe? De muita restrição, inclusive de voz, de movimentação, sabe? De alimentação. Eu lembro da minha sogra contando que a principal questão que ficou para ela durante o parto foi como ela sentiu sede. E aí eu fico pensando, gente, né? Então a gente vem nessa transição, nesse trabalho do que é um bom cuidado para as mulheres, né? Mas é super importante que a gente garanta esses direitos, que são direitos conquistados, e para isso a gente tem que estar sempre na ativa, né? Então, a importância dessa escuta, e aí eu vou colocar não só a escuta, mas o olhar também, porque quando a gente está acompanhando uma mulher aí em trabalho de parto, o olhar também ele é super importante, né? A gente, tem
uma pessoa comentando que em jejum ainda ficam, infelizmente. Infelizmente, a gente ainda tem locais no Brasil, né, em que as práticas são muito conservadoras e muito tradicionais. Então, é importante que a gente traga que isso dá bons resultados, né? E lute por isso. E eu acredito que a gente consegue lutar por isso, informando as mulheres que esse é o direito delas. A Beth também, eu lembro muito forte dela falando de uma entrevista onde a pessoa falou: ah, eu tenho direito porque agora eu sei que eu tenho direito, né? Então, por isso que essa construção aqui, ela é tão importante, né? E a questão do olhar também, de perceber como que essa mulher está, de que forma está sendo aquele processo para ela, para você conseguir dar, de fato, um acolhimento e um atendimento individualizado. Uma das coisas que a gente usa bastante durante o trabalho de parto é o uso dos métodos não farmacológicos, né, de alívio da dor. Então, a massagem lombosacral, tem mulheres que gostam, tem mulheres que não. Tudo isso eu vou sempre trazendo, né, estratégias, ferramentas, mas elas não podem cair naquela coisa da prescrição. Que isso acontece também bastante. Receita de bolo, né, Glauce? Receita de bolo. Isso, exatamente. Não pode ser um cuidado prescritivo, uma receita de bolo, né? Sempre tem que estar associado assim, poxa, essa mulher quer o toque? De repente ela não quer. Tem muitas mulheres que não querem, elas querem ficar tranquilas, elas querem saber que elas têm ali uma pessoa que está dando segurança, suporte, que está com esse olhar clínico, vamos dizer assim, né? Mas tem mulheres que não gostam, tem mulheres que já falam, nossa, não para de fazer a massagem que está me ajudando. Então, tudo isso é muito individualizado e a depender de cada mulher, né? E eu falo isso, né, a questão da prescrição, porque quando teve esse incentivo da criação dos centros de parto normal e tudo mais, muitas vezes a gente via isso, né? Chegavam materiais lá, a bola, o cavalinho, e aí era como se tivesse que usar, sabe? Ah, você fica uma hora aqui, quase um parque de diversões, né? Você fica uma hora na bola, você fica uma hora no banho, as estações que você ia passando, né? E aí sempre a gente pensava assim, poxa, isso não é um cuidado humanizado, um cuidado individualizado, não é um cuidado que respeita aquela mulher, sabe? Então, é sempre muito nessa coisa da troca, né? Do que vem da mulher, o que é importante para ela, quais são os desejos dela. É aí que a coisa faz sentido. Um outro método que a gente usa é a água, tanto para banhos como para imersão também. Em geral, a água morna, as mulheres falam que tem um relaxamento, que dá uma ajuda. Compressas de água quente, aromaterapia. Então, a gente vai buscando, assim, né? Porque uma das coisas que a gente tem nesse aprendizado, se a gente não faz a intervenção, a gente faz o quê? Para ajudar as mulheres quando está num processo, né? E aí, aos poucos, tem vindo estratégias. A gente tem o Spinning Babies também, que a gente usa bastante, então, só que não pode cair nessa coisa prescritiva, né? Nessa coisa, assim, de que para toda mulher a gente vai fazer aquilo. Sempre tem que ser nesse processo de troca, né? Então, são algumas estratégias aí que a gente utiliza. Então, aqui, só retomando, que além, né, da presença do acompanhante, da alimentação, a liberdade de posição, é importante garantir a privacidade para as mulheres. Também é fundamental que a gente tenha esse olhar nos serviços, né? Um ambiente seguro e acolhedor, com a ambiência. O Ministério da Saúde, ele traz um pouco esse conceito da ambiência, né? Que ele é muito mais amplo do que só o ambiente. Ele tem a ver com as relações entre os profissionais e as mulheres e a família, com o acolhimento, com a forma como aquele cuidado acontece naquele ambiente, né? Então, depois eu vou até pedir para a Bia para a gente fazer um pouco essa troca da ambiência, porque eu acho que cabe muito, assim, quando a gente fala
nesse processo mais fortalecedor mesmo, né, para as mulheres. A questão da diminuição das intervenções desnecessárias também, que é super importante. A gente tem no Brasil aí o índice de cesáreas absurdamente alto, né? Então, que traz, assim, danos para as mulheres, né? Quando a gente olha até o gráfico da morte materna, né? A gente vê a repercussão que o alto número de cesáreas tem na saúde das mulheres. Se você analisa NIRMIS também, você percebe como essas cesáreas, as desnecessárias, né, elas vão trazer repercussões, porque tem maior índice de hemorragia, de infecção, então algumas questões que muitas vezes as mulheres não têm informação também, né, sobre os riscos e os benefícios aí de cada tipo de parto. A importância de garantir a presença da doula, né, a gente sabe que tem evidência científica de como essa presença diminui as intervenções, possibilita uma melhor experiência para as mulheres, e sempre a gente fala doula de escolha da mulher também, isso é super importante, né, porque é nesse processo de que ela é a dona daquele pedaço, né, então vão estar naquele local as pessoas que ela quer, que ela confia, que ela tem vínculo, né? E falando um pouquinho sobre as boas práticas com RN, dando uma pincelada aí, né, a importância do contato pele a pele também, porque até pouco tempo atrás a gente tinha um processo que as mulheres passavam e logo esse bebê era retirado, elas não tinham muita informação, ia para um local separado, então, caso seja de desejo dessa mulher, né, também é importante ter esse olhar durante todo esse acompanhamento, né, que ela possa fazer esse contato pele a pele. A importância do clampeamento tardio do cordão também, que é uma prática que traz aí, tem evidência científica, traz benefícios para os bebês, então é super importante. E da amamentação na primeira hora, né, também, assim, é uma prática que tem essa evidência de que traz benefícios. Mas tudo isso aqui, de novo, estou falando das práticas, mas tem que estar associado aí com essa questão das escolhas, dos desejos, dos direitos das mulheres. É nessa lente que tudo isso entra, né? E aí, a questão do trabalho em equipe, eu trouxe alguns tópicos aqui para a gente pensar. Aqui no Brasil, quando a gente fala de assistência e gestação, parto e pós-parto, a gente tem alguns profissionais no cenário, né, que eles estão frequentemente associados ao cenário, que seria aí as doulas, obstetrizes, enfermeiras obstetras, médicos obstetras. Então, é super importante que essa avaliação aí do trabalho em equipe, que ele ocorra, primeiro, de forma harmoniosa, segundo, de forma a pensar, tipo, uma otimização dos recursos, vamos falar assim, né? Quando a gente pensa no modelo de atenção mesmo, a gente ainda tem no Brasil um modelo muito pautado na atenção... bacana, a Milena trouxe uma questão aqui, depois a gente debate sobre isso, Milena. Sim, são intervenções, você tem razão. Mas depois a gente faz um bate-bola aí. Então, a questão do trabalho em equipe, de que ele seja pautado nas necessidades das pessoas e pensando nessa otimização dos recursos, né? Qual é o profissional que garante o melhor resultado, vamos dizer assim, mas melhor cuidado para aquelas mulheres, né? Vamos trazer a questão do cuidado, né? Então, é importante que a gente repense aí essa questão das equipes, dos profissionais, e que não vá para um lado do cuidado fragmentado. A gente ainda tem uma construção a fazer, quando a gente pensa nas profissões de saúde, né? A gente ainda tem uma construção a fazer para que esse cuidado não seja focado no procedimento e nem fragmentado, que ele possa ter, de fato, um olhar integral para essa mulher e que ele tenha uma comunicação efetiva, né?
Uma outra questão, eu lembro muito de um texto que eu achei muito interessante quando estava fazendo a pós, que ele falava de quem é esse corpo, mais ou menos assim, que cada especialidade cuidava de uma parte do corpo, mas ninguém cuidava do todo da pessoa, do indivíduo, né? Então, pensando nessa questão da gestação, do parto, é sair um pouco dessa ideia de que a mulher é só útero, só mama, né? E conseguir enxergar essa mulher como uma pessoa com direitos, né? Com desejos, com história de vida, com contexto, com experiências. Então, é fazer esse caminho, né? E aqui a gente sempre traz a importância da formação e de como essa formação ela tem que estar alinhada também a essa perspectiva, né? De que você não vai cuidar de uma parte, você vai cuidar de uma pessoa, às vezes de duas, né? Então, é super importante que a gente traga isso também. Então, aí, pensando também nas outras profissões da saúde, psicólogas, nutricionistas, fisioterapeutas, todos esses profissionais, eles agregam, né? Eles complementam. E a gente pode pensar aí num cuidado que realmente contemple todas esses aspectos, né? E aí, eu achei muito interessante, porque a Beth me mandou alguns materiais, né? E um dos artigos era sobre a percepção dos profissionais sobre as doulas. E aí eu achei bastante interessante, trouxe um pedacinho aqui para a gente debater em conjunto. E ele traz como alguma das conclusões, né, que o papel da doula na assistência parturiente foi descrito como oferta de suporte emocional, físico e de informação. E cada uma dessas dimensões disparou tensões com diferentes personagens envolvidos no parto, como psicólogas, fisioterapeutas e médicas. Nesse cenário, ela fez uma entrevista num serviço específico com 24 profissionais de saúde. E nesse cenário, as profissionais tensionam a delimitação das técnicas e dos conhecimentos privativos de cada categoria, a fim de ratificar a sua autonomia frente ao surgimento de mais uma figura no cuidado da gestante, sobretudo quando essa personagem coloca em xeque as práticas do modelo biomédico, que é o modelo hegemônico nos serviços, né? E a gênese dessas tensões vai além da presença de um novo sujeito, mas é um reflexo do atual modelo obstétrico, permeado por disputas entre modelos de assistência e espaços de atuação, e também desperta a necessidade de construção de um cuidado compartilhado e centrado na mulher, né? Então, achei bastante interessante como muitas vezes elas são encontram desafios, né, nessa assistência que elas prestam às mulheres, principalmente em serviços onde não tem ainda essa cultura, mas como é importante a presença das doulas naqueles locais, naqueles serviços, nessa construção desse novo modelo de atenção obstétrica, né? Então, pensar em um pouco que esse cuidado às mulheres durante a gestação, parto e pós-parto, ele pode ser uma possibilidade de promoção dos direitos das mulheres, uma possibilidade de encontros em saúde também, que acho que vão acabar ficando aí tanto nas memórias, né, das mulheres como dos profissionais. É muito interessante esse processo, né, de troca que acontece naquele cuidado. Possibilidade de um cuidado integral, horizontal e igualitário, e essa possibilidade aí de um local de protagonismo mesmo, que é o local que as mulheres, que é delas, né? Que os profissionais não retirem esse protagonismo das mulheres ali da cena do parto. Eu sempre fico pensando, né, nessa questão, nessa reflexão da ambiência, dos locais de atendimento, né, de como é diferente, assim, por exemplo, quando você está no contexto hospitalar, a mulher, ela chega no serviço, e aí ela vai passando pelos setores, né,
ela já perde as suas roupas, ela perde os seus adereços, ela já coloca uma camisola, ela descaracteriza muito, né? Quem é ela? E quando você vai na casa da mulher atendê-la, você é a visita ali, sabe? Então é um deslocar assim de quem é central naquele momento. Por isso que eu acho muito interessante assim, quando a gente fala da questão da autonomia das parteiras, do atendimento ao parto domiciliar, de como esse contexto ele realmente favorece tudo isso que a gente está falando, né? Então, o contexto de casa de parto. Oi. Eu concordo plenamente com você, né? Quando você fala dessa ambiência, Glaucia, eu tive uma experiência, né, ir à casa também, né, trabalhando em estratégia da família, com estudantes da Geronto, se eles quiserem, eles te convidam para sentar na casa, entrar na casa, convidar para sentar, né? E como eles se comportam diferente de quando eles estão no hospital, né? Que aí nós, né, os profissionais de saúde, impomos, né, aquela postura e a gente não deixa eles se aproximarem, né? Então, essa ambiência que você fala realmente é muito significativa, né? Ele estando na casa dele, eu me recordo que quando eles sabiam que eles iam ter as nossas visitas, né, eles chamavam os vizinhos, e eu sempre, né, gostei não só, né, do tratamento biomédico, né, mas nós trabalhávamos com massagem, com essas, né, com essas pessoas onde a gente ia visitar, com outras técnicas, né, não tão positivistas, né, E aí elas chamavam as vizinhas, né, no dia das nossas visitas. Então ficava um ambiente espetacular, né? Um ambiente assim que eles eram os donos da casa e nós éramos os convidados. Né? Então a gente percebia o quanto melhorava esse cuidado, né? Melhorava muito, né? A satisfação, né? Não tinha aquela postura, né, nossa como profissional. A gente também muda a nossa postura na casa deles, né, porque o poder ali acaba, né, você não tem poder nenhum, você até pode ter o seu saber, mas ele também tem o saber dele e a gente tem que respeitar isso sempre, né, então essa ambiência é fundamental no cuidado. Tá? Desculpa aí, mas era assim, muito ao encontro das minhas experiências e o quanto é importante a gente fazer essa troca, né? Sim, sim. Obrigada, Bia. Com certeza, assim, é um ambiente muito mais propício para esses encontros em saúde, né? Parece que a gente tira aquela vestimenta, assim, de profissional da saúde, né? Que não deveria ter, na verdade, mesmo no contexto hospitalar. Eu acredito muito em relações mais horizontais. Eu acredito que o profissional, ele pode fazer, né, essa comunicação, esse cuidado mais horizontal. Mas, querendo ou não, a estrutura, né, ela faz um pouco isso, né, nessa forma fragmentada que a gente tem mesmo. Eu achei interessante, eu não lembro exatamente os detalhes, mas esses dias a gente teve uma situação que, assim, a gente pensou justamente isso, ninguém olhou para a mulher, sabe? Ela foi passando nos setores, cada setor foi fazendo aquilo que era da sua competência, mas ninguém olhou o todo da mulher, né? E a gente ficou pensando, poxa, onde que essa mulher se perdeu? Inclusive, quando a gente trabalha, né, com os comitês de vigilância do óbito materno, fetal também, a gente vê muito essa fragmentação, assim, de como ela é danosa para esses processos de cuidado em saúde. Então, sempre essa reflexão aí dos contextos e de como eles podem favorecer esse modelo que a gente está falando, que ele respeita os direitos, né, que ele é mais igualitário e mais horizontal, tentando quebrar um pouco essas hierarquias de poder mesmo, né. E aí, eu trouxe aqui para vocês, que eu achei muito interessante essa reportagem de uma obstetriz que ela está atuando lá em Roraima, e ela trabalha
num contexto de emergência humanitária, que são os migrantes que vêm da Venezuela. Então, é todo um contexto, assim, de muita vulnerabilidade. E essa reportagem, ela é muito interessante, assim, de pensar como tudo isso é muito amplo, sabe? É isso, é a Fernanda. Então, eu achei muito interessante até a chamada, né? Que o parto bem-sucedido é só o desfecho de todo um trabalho. Eu achei muito interessante isso, porque traz um pouco esse contexto, né? Ela está trabalhando aí com o UNFPA da ONU, lá em Roraima. E aí, achei interessante também que eles trouxeram com formação interdisciplinar, obstetrizes trazem olhar amplo para a saúde da mulher, valorizando questões culturais, acesso à informação e entendimento do corpo. Fiquei pensando, poxa, que bacana que a Fernanda topou esse desafio de estar lá, a gente sabe que não é fácil, né? Que é bastante desafiador do ponto de vista humano mesmo, né, de estar longe da família, num contexto de muitos desafios, mas ela tem feito aí esse trabalho. E aí, eu trouxe esse trechinho aqui da reportagem, para a gente compartilhar. Me sinto muito feliz por atuar no contexto de emergência humanitária, especialmente pela oportunidade de prestar assistência a meninas e mulheres, visando a integralidade do cuidado, seja no aconselhamento do planejamento reprodutivo, na inserção do DIU, nas consultas de pré-natal ou nas sessões informativas sobre infecções sexualmente transmissíveis. A formação em obstetrícia me permitiu reconhecer e enxergar a individualidade de cada mulher, especialmente nos diferentes contextos culturais. Trabalhando num cenário de fluxo migratório do porte que temos em Boa Vista, faz todo sentido entender quem é essa mulher atendida, em qual sistema de saúde ela estava inserida antes de entrar aqui, quais os mitos e conhecimentos que elas trazem para o entendimento do processo saúde e doença, mas também do que é o seu corpo e o processo de parir. Então, acho que ela conseguiu, assim, resumir bem isso que a gente fala, né, da importância desse olhar mais ampliado. E aí, eu vi esses dias, até na rede social, uma pergunta que eu achei muito interessante, que ela era direcionada para os profissionais, né, mas eu acho importante a gente... Ah, a Fê está aqui. Obrigada, Fê. Eu acho importante que a gente tenha isso em mente. Quando você sai de casa para atender um parto, qual é o seu objetivo? Bebês vivos? Parturientes e puérperas saudáveis? Melhorar a saúde das pessoas? Atender partos seguros? Facilitar a fisiologia? Evitar intervenções desnecessárias? Prevenir desfechos adversos? Prevenir complicações de longo prazo? Contribuir para eliminar a violência obstétrica? Atender ao plano de parto das pessoas? Humanizar a assistência? Diminuir a chance de traumas de longo prazo decorrentes do parto? Atuar de forma rápida e ágil quando houver emergências? E o que mais? E aí, eu achei muito, eu gosto bastante da Maíra, acho que ela traz muito essa questão da visão ampliada, né? E eu achei muito interessante a resposta que ela trouxe para isso, e depois, no debate, a gente pode conversar um pouco sobre isso. Aí, ela colocou assim: eu, quando saio de casa para o hospital ou para a casa das pessoas, espero que o meu trabalho possa também facilitar experiências de integridade, autonomia e reconhecimento do poder interno de cada parturiente. Que as pessoas saiam percebendo que são capazes e que merecem o melhor cuidado do mundo. Que aumentem os seus padrões do que esperar de serviço de saúde. E rompam com o ciclo de receber o mínimo e se satisfazer com isso, porque é tudo o que recebe. Que percebam em si o protagonismo do evento que acabaram de viver, e não em mim, na intervenção ou no sistema. Que não saiam com a impressão de que elas e seus bebês são sobreviventes do parto, resgatados pela medicina salvadora, e que, com isso, talvez possamos desmedicalizar aos pouquinhos a vida.
que tenham a oportunidade de receber seus bebês sem estarem, ao mesmo tempo, lidando com os desdobramentos físicos e psíquicos de terem passado por violência durante a assistência. Que, aos desafios do parto, não sejam adicionadas camadas de racismo, misoginia, gordofobia, LGBTQ-fobia, xenofobia, capacitismo e tantas outras opções. Que tenham boas histórias de parto para contar e que essas histórias ajudem a construir uma nova cultura em suas comunidades. Enquanto a gente não muda o mundo, nem resolve as mazelas que o afligem, que sigamos com objetivos ousados a cada dia, fazendo a nossa parte. Então, eu achei bastante interessante essa visão que ela trouxe aí, né, de qual o nosso papel enquanto profissionais que estão atuando aí nesse momento. E aí, eu trouxe aqui, e eu não tenho isso nem muito elaborado direito. Acho que por isso também que eu trouxe para a gente discutir aí em grupo e conseguir pensar um pouquinho sobre isso. A gente tem atendido algumas... assim, a maternidade que eu trabalho, vou voltar um pouquinho. A maternidade que eu trabalho, ela é a única maternidade pública do município. Então, as mulheres que tinham suspeita ou sintomas de Covid, elas são atendidas no nosso serviço. E aí, a gente recebeu uma gestante com 39 semanas, que não estava em trabalho de parto, mas ela tinha uma suspeita de perda de líquido, e ela tinha sinais e sintomas do Covid há 10 dias. Ela já tinha um parto normal anterior. E ela apresentava um índice de líquido amniótico também que estava abaixo, oligoâmnio, que a gente chama. Aí não sabia se a bolsa tinha rompido ou não, tinha uma dúvida disso. Aí, assim, eu achei bastante interessante porque a gente tem lidado um pouco com essas questões, né, nos serviços, desafios de atender as mulheres em trabalho de parto que apresentam o Covid, né? E eu achei interessante porque optou-se pela indução do trabalho de parto. Achei muito bom isso, né? Então, vamos induzir o trabalho de parto, pensando, inclusive, na recuperação dela após o parto, porque com Covid é mais fácil você se recuperar de um parto normal do que de uma cesariana. E aí, ficou muito essa questão de quem poderia acompanhar essa mulher, né? Não era um parto de risco habitual, porque tinha algumas questões. E aí, pensando em qual seria o cuidado que ela precisaria, né? E aí foi muito interessante, porque a equipe médica falou, não, ela vai para a indução, a gente que vai cuidar. Tá? E aí começou, colocou um comprimido de miso, tal, num dia, aí chegaram a indicar a cesariana dela, depois conversaram, pensando nessa questão da recuperação mesmo, e no dia seguinte, chegou uma profissional que ela é bastante acolhedora, assim, e foi muito interessante, porque ela falou, não, eu vou ficar com ela, vou cuidar dela, era uma obstetriz, ela foi lá e ficou com essa mulher o dia todo. Quando eu saí do hospital, eu saí um pouco com essa mensagem de que a mulher queria ter o parto com essa profissional, que ela estava gostando muito, estava se sentindo acolhida, era acho que umas 2 horas da tarde. E depois eu recebi a notícia de que às 7h20 essa mulher foi encaminhada para o centro de parto normal, ela estava com 6 de dilatação, e aí ela falou para essa profissional que ela queria, né, queria que ela estivesse e acompanhasse o parto dela. E aí a profissional falou, nossa, mas eu saio às 8, né? E aí, até para a gente pensar, assim, qual que é esse cuidado necessário, né? E aí, que ela falou, não, mas eu quero ter meu parto com você. E aí, ela fez uma força. A bolsa rompeu. Em 3 contrações, o bebê nasceu. É. E assim, aí eu falei, foi tudo bem? Foi tudo maravilhoso, o bebê nasceu bem, a mãe ficou bem, ficou muito satisfeita, porque ela conseguiu realmente ter o suporte daquela profissional que ela tinha se vinculado, sabe?
Então, às vezes, quando a gente fala desse aspecto clínico, né, a questão até dos dados objetivos aí, né, mas de como é importante a gente ter esse olhar ampliado. Porque, imagina, para essa mulher que estava nessa condição e ela sentiu que aquela profissional ia trazer o que ela precisava naquele momento, né? Então, eu fiquei muito feliz, muito satisfeita. Não só ela, né, Glaucia? O bebê também quis nascer com aquela obstetriz, né? Não foi só ela, porque o bebê também estava ali, né, na expectativa, não, vai ser agora, né? Senão eu vou perder a chance. Então, a gente tem que pensar que, né, foi duas pessoas, né, fazendo, assim, muita força para que aquilo acontecesse, né? E aconteceu a empatia também, né? Isso que é fundamental no cuidado, né? Sim, sim. E ela conseguiu também, ela foi barrando, assim, né, a coisa dos protocolos, né? Ela conseguiu fazer com que ela tivesse um acompanhante quando ela transferiu para o centro de parto normal. Então, ela foi construindo todo um ambiente favorável para essa mulher, né? E aí eu falei que eu trouxe aqui porque é para a gente pensar um pouco isso, né? Qual é o cuidado necessário mesmo? Porque quando essa mulher chegou, a gente ficou pensando, poxa, ela é uma gestante com um risco aumentado, né? Então, sempre a gente fala essa questão, né, do risco e de como isso é importante que a gente seja responsável com isso também, né? Mas, então, eu fiquei feliz, assim, porque eu falei, poxa, para essa mulher foi importante e foi uma situação, assim, que acho que trouxe em mim aquela confiança de novo, sabe? Da importância de tudo isso. E se a gente pensar uma mulher que está gestante na pandemia, o quanto para ela é desafiador aquele ambiente que você não tem toque, que você não, muitas vezes, né, tem um distanciamento ali pela máscara, pelo face shield, por toda aquela paramentação, e mesmo nessas condições ela conseguiu aí se sentir cuidada. Eu acho que a expressão maior disso é que ela se sentiu cuidada nesse processo, né? Bem forte, eu fiquei muito feliz. Então, mais ou menos era isso que eu tinha pensado, assim, de trazer para vocês, para a gente debater aqui, compartilhar e trocar. Eu agradeço muito a oportunidade. É sempre bom a gente repensar sobre todos esses conceitos e do quanto isso é importante na nossa prática. Acho que é isso. Obrigada. Glaucia, parabéns, né, pela essa sua explanação, né, por essa sua excelente experiência, né, de pensar mesmo nessa humanização do cuidado. Eu não gosto muito da palavra humanização, né, eu gosto da palavra acalento, né, porque é o que você trouxe, a gente tem que pegar aquelas pessoas que a gente está cuidando no colo, né, e balançar mesmo, né? Ter esse amor, né? Isso eu chamo de o grande amor do profissional, né? É aquele prazer que a gente tem em cuidar do outro e ao mesmo tempo a gente é cuidada também por eles, né? O quanto eles ficam gratos, né? E preocupados com a gente também. Né? Eu trabalho numa outra ponta, né? Vocês trabalham com o nascimento, né? E a minha área é o cuidado no final da vida. Né? O quanto também a gente precisa ter, né, essa companhia, né, essa dedicação do profissional, né, e quando você traz, né, sobre a portaria da Rede Cegonha, eu acho isso um absurdo, não precisaria ter, né, isso deveria de estar incorporado em todos os profissionais, né, não precisaria ter uma legislação, né, que exija isso, a mesma coisa, né, do Humaniza SUS. É um absurdo, gente, né? A gente pensar que tem que ter, né, uma lei que te obriga a fazer aquilo. Não, a gente tem que se conscientizar dessa necessidade, não está fazendo porque a gente é obrigado por uma lei. Né? Isso eu vejo que é até contraditório, né? Eu conheço muito bem, né, a formação de vocês, obstetrizes lá da nossa escola, né?
o quanto vocês fazem a diferença, né? Tem um hospital que vocês batalham muito, né? Não vou dizer o nome, não posso ser antiética, né? Onde a própria ASH batalha muito para as meninas irem para a sala de parto e não tem essa possibilidade. E eu fui enfermeira nesse local e eu falo, elas têm medo do cuidado das obstetrizes lá dentro, né? Porque é um cuidado muito especial que vocês dão, né? O forte de vocês é esse acalento, tá? Então, eu parabenizo, não conheço a Fernanda pessoalmente, né? Mas eu vejo que ela foi muito bem preparada, com certeza, né? Ela já tem essa dedicação de como pessoa mesmo, tá? Mas isso precisa de gostar do que faz, você precisa sentir prazer, né? Prazer é tudo na vida do profissional, né? E da nossa responsabilidade do cuidado, né? Quando você traz falar sobre ambiência, o quanto isso é importante, ela se sentir, se ela estiver num ambiente hospitalar, né? Sentir à vontade, como se ela estivesse na casa dela, né? Não para qualquer coisa ter que pedir licença, né? Você falou nesse cuidado fragmentado, né? Parece que a gente voltou à época do taylorismo, né? Onde cada um faz uma coisinha, e ninguém conhece o todo, né? Então, essa saúde, né? Não dá para ser chamada de saúde, porque não tem esse cuidado integral, né? Você não sabe, né? Quem sabe fazer, por exemplo, a tricotomia, se for fazer nessa parturiente, aí não sabe, né, o que aconteceu, se ela tem, né, depois do parto, alguém que vai ajudá-la quando ela voltar para casa, né? Então fica todo um cuidado muito, muito fragmentado, concordo plenamente com você, né? O cuidado sempre, não só da gestante ou da parturiente, né, mas todos aqueles que a gente cuida como profissional, né, da necessidade desse trabalho em equipe, né, o quanto isso é importante, esse trabalho, né, cada um dentro, né, da sua competência, né, a gente sabe que o trabalho, para ele ser em equipe, tem que existir o respeito, né? Se não existir o respeito, a gente não trabalha nem em grupo, né? Não consegue trabalhar, né? E isso, quem sempre é o maior prejudicado é a pessoa que a gente está cuidando, né? Porque essa equipe, ela não tem um domínio emocional para atender essas pessoas, né? E o respeito também, que é uma atitude digna, né, do ser humano, tá? Eu vejo que o cuidar não é fácil, né? Mas quem se propõe a fazer, tem que fazer direito, né, Glaucia? Sim, com certeza. E agora eu fiquei curiosa, essa mulher teve o quê de neném? Um menino, uma menina? Nossa, eu não sei. Tá certo. Perguntar para a pessoa que acompanhou ela, porque eu acompanhei, assim, em momentos bem pontuais, sabe? Uhum. Principalmente pensando essa questão de quem seria, qual o local que ela ficaria, de que forma que a gente poderia garantir a segurança dela e das outras mulheres, qual o profissional que ficaria ali responsável por esse cuidado, sabe? Uhum. Mas eu fiquei muito feliz com a situação e deu aquela reavivada. Deu muito certo. Parabéns aí, parabéns. Pessoal, eu acho que eu não. A Eliane, né, tá com a mão levantada, né? Vou passar a palavra para a Eliane, então, tá, Eliane? Fica à vontade. Eu acho que não tá mais com a mão levantada, levantou por acaso ou tá? Sim? Ok, Eliane, passo a palavra para você.